Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje. Estamos discutindo a norma tecnológica e o processo eletrônico. Bom, juiz Sebastião, a partir dos seus estudos sobre o assunto que nós estamos abordando, o senhor defende a necessidade de uma política efetiva de transparência tecnológica, para a qual o senhor mesmo propõe pelo menos 3 linhas de ação. A primeira, que seria a regra da automação consciente. A segunda, a regra da legitimação da norma tecnológica. E a terceira e última, a regra da transparência plena. Eu gostaria que o senhor falasse sobre cada uma delas, começando pela regra da automação consciente. Pois não. Sobre transparência tecnológica, eu gostaria de fazer uma rápida introdução. Claro. Porque nós estamos vivendo, saindo de uma legislação, que é a Lei do Acesso, onde se procurou dar à comunidade brasileira o máximo de acesso às bases de informação, aos dados e assim por diante. Esta lei foi de extrema importância e ela teve por foco o dado, a informação. É interessante como o legislador, apesar da extensão da lei, não se preocupou com a ferramenta que trata a informação. Sim. Né? Na Lei 11.419, a nossa Lei do Processo Eletrônico, no artigo 14, o legislador fala em utilização de códigos abertos, ou seja, interpreta-se, alguns interpretam isso como a necessidade de dar transparência àquelas regras, às normas tecnológicas, às regras que compõem o programa de computador. Me parece que o conceito de transparência em relação à ferramenta e não só à informação deveria passar, Vanderlei, por algo mais amplo. Esta primeira regra que eu dispus aqui, que é a regra da automação consciente, significa trabalhar muito, dar consciência para as pessoas do que significa automatizar o processo. Quer dizer que automatizar o processo significa tirar da mão de pessoas e transferir para a mão de um programa ou de um sistema a execução de determinadas tarefas, a tomada de determinadas decisões dentro do processo. As pessoas têm que saber disso e concordar com isso. Certo. A segunda coisa, segunda regra que eu acredito que deveria reger esse fenômeno, é a regra da legitimação da norma tecnológica, da validade da norma tecnológica. O que nós vamos pôr no programa e que vai orientar o sistema? Qual a interpretação do texto que saiu do legislador que nós transporemos para o software? Esta é a grande transparência. Aquela preocupação com o código aberto é muito relevante nesse sentido. Mas abrir o código é apenas um passo terminal, vamos dizer assim, final de um processo que deveria ser mais amplo, de escolha da definição, da interpretação normativa que nós vamos transformar em software. O senhor acha que os comitês que estão encarregados disso hoje não dão conta dessa tarefa? Talvez deem. Mas será que existe a legitimidade? Quer dizer, isso é feito sempre segundo um procedimento, o direito na estipulação ou no seu funcionamento como sistêmico, ele sempre utiliza a questão dos procedimentos. Quer dizer, nós temos um procedimento legislativo, um procedimento administrativo, um procedimento judicial. A maneira de fixar o conteúdo desta norma tecnológica, dessa regra do computador, deve ser também objeto de um procedimento que precisa ser definido. E a última regra é a da transparência plena, que seria você não só exibir o código aberto, mas exibir também aquilo que foi posto no software num linguajar que advogados entendam, que o jurisdicionado entenda, não diria todos, mas que uma grande maioria dos jurisdicionados possam entender, né? E assim por diante. Bom, na sua opinião, o que pode e o que não pode ser automatizado num processo judicial? Essa pergunta é bastante complicada para responder. Mas parece-me muito claro que
nós temos reorientando os sistemas processuais para que eles se transformem em sistemas de suporte à decisão, de apoio à decisão, para dar o máximo de apoio ao magistrado, nós estamos preservando a posição do julgador e facilitando o trabalho dele. Os sistemas não foram, nenhum dos sistemas que estão em operação no Brasil foi desenvolvido com essa vocação de dar suporte ao julgador para ele trabalhar menos, produzir mais e decidir melhor. Tanto que continua sendo o gargalo. O gargalo continua porque os sistemas não foram feitos com esta ideia. Então, nós devemos caminhar com a automação até muito próximo do magistrado. Coisas que hoje os magistrados, os operadores precisam fazer e que o computador pode fazer para eles de uma maneira muito mais eficiente, né? Nós precisamos entregar ao computador. O nosso sistema processual tem que ser um PPS, não um GPS, né? Um sistema de posicionamento global, mas um sistema de posicionamento processual. Em cada momento, o sistema deve antecipar-se ao magistrado e dizer, olha, provavelmente você vai precisar saber disso daqui, e talvez quererá saber disso, está aqui, para facilitar esta passagem de um ponto ao outro quando a intervenção do julgador é necessária. Bom, para nós finalizarmos a nossa entrevista, eu gostaria de deixar o senhor à vontade para fazer a sua conclusão, a síntese do que nós abordamos hoje. Pois não. Estamos num caminho maravilhoso para o processo eletrônico. O Poder Judiciário hoje está compenetrado da necessidade de fazer este avanço. Em termos práticos, ele está acontecendo com uma tendência de centralização e de harmonização daquilo que foi produzido de uma maneira um pouco desconexa no passado. Estamos conectando os sistemas processuais com os demais sistemas do mundo para facilitar a alimentação processual. Então, estamos indo muito bem. Eu tenho a impressão que os juristas, os cientistas do direito, do processo, estão devendo um pouco. Eles precisam mergulhar mais profundamente no que seja a softwareização do processo, entender o que é a norma, entender como é que ela opera, naquilo em que ela se distingue, para dar segurança aos jurisdicionados, aos operadores e àqueles que implementam as decisões. E o senhor acaba de dar uma bela contribuição para que isso aconteça. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje discutimos a necessidade da norma tecnológica para os processos eletrônicos no Judiciário. Visite nosso canal no YouTube. Após a barra é só digitar Justiça do Trabalho SC sem cedilha. E você também pode nos seguir no Twitter no endereço TRT_SC. E se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom@trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!